E aí, professor? Meu nome é Jonathan Silveira Bueno. Eu estou no quarto D, faço engenharia civil e estou na turma do senhor. Faço física 2 na parte da tarde, no sábado à tarde. Esse é meu trabalho do segundo semestre. Eu vou comentar um pouco sobre física quântica, falar um pouquinho sobre relatividade e comentar sobre um assunto que mais me interessa, que é a energia nuclear. Vou começar citando um pouco sobre a física quântica. Física ou mecânica quântica. Ela estuda os eventos que transcorrem nas camadas atômicas e subatômicas, ou seja, moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e outras partículas. A gente se engana muito em pensar que a física quântica ela não está no nosso dia a dia. A gente pode não conseguir enxergar ela a olho nu, a gente não pode sentir ela, mas ela está presente no nosso dia a dia, sim. Vamos lá. No dia a dia, mesmo sem termos conhecimento sobre a física quântica, ela está inserida sim no nosso meio. Através de quê? Um aparelho de CD, um controle remoto, equipamentos hospitalares, como ressonância magnética, até mesmo o seu computador. Então, quer dizer, você sentou para mexer no seu computador, você está lá usando o seu computador, está acontecendo física quântica no seu computador e você não está percebendo. A física quântica envolve conceitos como os de partícula, que seria objeto com uma mínima dimensão de massa que compõe corpos maiores, e conceitos como de onda, que seria a radiação eletromagnética, invisível por nós e que não necessita de ambiente material nenhum, só de um espaço vazio para ela se propagar. Enquanto as partículas têm seu movimento analisado pela mecânica de Newton, as radiações eletromagnéticas são descritas pelas equações de Maxwell. Certo? Vou falar um pouquinho agora sobre a teoria da relatividade. O que é a teoria da relatividade? Primeiro, a teoria da relatividade ela foi criada, surgiu através de quem? Não mais, não menos, mas quem? Albert Einstein. Foi ele o fundador, foi dele que surgiu essa teoria da relatividade. Só para a gente entender melhor da onde que vem essa teoria, de quem vem. No estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativa, ou seja, a sua medida depende do referencial no qual está medindo. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas. Vou dar um exemplo. A energia cinética e a quantidade de movimento. A energia potencial é uma grandeza relativa, porque seu valor depende da referencial que se adota para medir a altura. Comprimento, massa e tempo são tidos como grandezas absolutas, porém, elas são tratadas também como grandezas relativas. Vou falar um pouco sobre o início da teoria da relatividade, certo? A teoria da relatividade foi uma revolução para o século XX, pois ela provocou inúmeras transformações em conceitos básicos, O que uns tinham, antigamente vinham utilizando, deu uma revigorada, uma renovada. E proporcionou fatos importantes também. A teoria da relatividade ela é dividida em duas, certo? Ela é somente uma teoria, porém ela é dividida em duas. Então vamos lá. A teoria da relatividade é composta de duas teorias. A teoria da relatividade restrita
que estuda os fenômenos em relação às referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Apesar de ser uma teoria só, elas foram propostas em tempos diferentes. Então, ambas trouxeram conhecimento para que eles entendessem melhor sobre essa teoria da relatividade. Como a física quântica está presente no nosso dia a dia, a relatividade ela está também presente no nosso dia a dia. Como? A utilização de um aparelho que muitas pessoas utilizam, o GPS. Vamos lá, vou explicar um pouco melhor. Comum na atualidade, utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão a posição na Terra, o chamado GPS. Ele é encontrado em celulares de última geração e esse instrumento ele depende de 24 satélites da Terra para a determinação correta da posição. Mas se não fosse a relatividade, todas as medidas estariam erradas. Os cálculos não funcionariam, né? Então o aparelho GPS está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Seja no avião, seja no navio, seja no carro. Onde quer que seja, o GPS. A gente tem utilizado bastante o GPS. E o GPS nada mais nada menos que um exemplo próprio da teoria da relatividade. A gente precisa dessa relatividade para poder utilizar um GPS. Comentei um pouquinho sobre a física quântica, falei um pouquinho também, comentei brevemente sobre a relatividade, a teoria da relatividade. Agora eu vou falar um pouco sobre o assunto que mais me interessa, que mais me agrega valores e o que mais eu me pesquisei, que é a energia nuclear. Vamos lá. Energia nuclear. O que é, né? A energia nuclear, ela também pode ser chamada de atômica, tá? Energia atômica. Ela pode ser também chamada, se você não escuta nuclear, mas atômica, você pode ligar uma coisa na outra. Como ela é obtida? A energia nuclear ela é obtida numa fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido. Então é o núcleo do átomo de urânio rompido numa fissão. É daí que surge a energia nuclear. Nessa fissura é onde surge uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes, essa fissura, é onde provoca a liberação de energia. Os primeiros resultados da divisão de um átomo, da fissura de um átomo, foram relatados em 1938. E teve como exemplo o urânio e o plutônio. Certo? São os dois elementos que a gente utiliza para a energia nuclear. A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada com objetivos militares, ou seja, inicialmente o estudo com energia nuclear, o intuito sempre foi bélico, militar, transformar a energia nuclear em arma, e sempre envolvendo o governo, então com esse intuito militar realmente. Posteriormente, a primeira opção era esse intuito militar. Depois que eles já utilizaram da maneira que eles queriam, que eles já deram entrada nisso, posteriormente começaram as pesquisas avançadas e foram desenvolvidas com o intuito de produzir, de transformar a energia nuclear em energia elétrica. No entanto, as armas nucleares elas continuam sendo fabricadas
não mudou. Isso ainda não mudou. Vamos lá. Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de energia nuclear. Fato. Todo mundo já imaginava isso. Porém, os países dependentes de energia nuclear são França, Suécia, Finlândia e Bélgica. Na França, mais de 80% da sua eletricidade ela vem da energia nuclear. Ela vem de usina atômica. Mais de 80% da energia da França. Quer dizer, mais de praticamente um país inteiro dependendo de uma energia nuclear. No fim da década de 1960, agora falando sobre a energia nuclear no Brasil, no fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. O país possui a central nuclear Almirante Álvaro Alberto e é constituída por 3 unidades: Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Ambas as 3 localizadas em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, certo? E atualmente, hoje, somente a Angra dos Reis 2 está em funcionamento. Angra dos Reis 1 e Angra dos Reis 3 não estão funcionando, somente a Angra dos Reis 2. Essa fonte energética pode ser também responsável por muita polêmica e muita desconfiança. Por quê? Vamos dizer assim, grandes poderes te dão grandes responsabilidades. Então, você mexer com essa energia nuclear, que é uma arma muito poderosa, uma energia muito poderosa, ela pode trazer desgraça também, pode trazer devastação. Não foi diferente. Em Chernobyl, nós tivemos um acidente muito grave, causados por radioatividade, certo? Eu vou comentar um pouco mais sobre esse acidente, mas vamos lá. A falta de segurança, a destinação do lixo atômico, além das possibilidades de acontecerem acidentes nessas usinas nucleares, geram a reprovação da utilização de energia nuclear por grande parte da população, ou seja, muita gente é contra. Ainda nos tempos de hoje, muita gente é contra a energia nuclear. O acidente, um dos mais graves, e se não um dos mais conhecidos também, foi o acidente em Chernobyl, em 1986, onde ocorreu um incêndio e um vazamento de radiação numa usina ucraniana, localizada na extinta União Soviética. Foi um acidente muito grave. Estima-se que por esse acidente de Chernobyl foram causados mais de 1 milhão de câncer em torno de 20 anos. Então, quer dizer, após 20 anos desse acidente, ainda há relatos de câncer por motivo desse acidente. Então, realmente é muito complicado. A energia nuclear, ela tem que ser manuseada de maneira correta, ela não pode parar na mão de pessoas que poderia dar um destino diferente para elas. Então, realmente a energia nuclear é uma coisa muito séria. A energia nuclear é uma coisa muito séria. A energia nuclear, ela aponta vários aspectos positivos e negativos também. Mas é muito importante falar que muitos países acabam tendo que utilizar a energia nuclear por não ter recursos naturais. Muitos países, como exemplo a França, muitos países não conseguem, não tem esses recursos naturais, a própria água, fazer uma usina hidrelétrica. Muitos países não têm esses recursos naturais, então acabam tendo que utilizar a energia nuclear, tendo que investir em energia nuclear. Vou falar um pouco dos aspectos positivos
e um pouco dos aspectos negativos da energia nuclear, certo? Os prós e os contras da energia nuclear. Aspectos positivos da energia nuclear. As energias nucleares são muito maiores que as reservas de energia nuclear, desculpa. As reservas de energia nuclear, onde você armazena energia nuclear, você armazena essas reservas são muito maiores que essas reservas de combustíveis fósseis, de usinas de combustíveis fósseis. E além dessas reservas serem maiores, a área que você precisa para construir uma usina nuclear é bem menor do que uma área para você construir uma usina de combustíveis fósseis. Essa área ela se reduz quase na metade para se construir uma usina de energia nuclear. Um dos ganhos, um dos prós da energia nuclear também seria que ela não ela não contribui para o efeito estufa. Então esse seria um dos ganhos, essa ajuda ao meio ambiente. Porém, os efeitos negativos da energia nuclear. Os custos de construção e operação das usinas são muito altos, ou seja, não é qualquer empresa que consegue construir uma usina de energia nuclear. Não é qualquer profissional. Tem que ser um profissional qualificado, certificado para poder tá trabalhando, ser apto a trabalhar com energia nuclear, mexer com radioatividade, certo? Ela cria um dos aspectos negativos, dá mais possibilidades a armas nucleares. A destinação desse lixo, esse resíduo que gera, esse resíduo super radioativo, não é fácil de dar destino a eles. Não é fácil dar destino a ele, e não é qualquer empresa que consegue fazer isso, dar destino para tais resíduos como esse. E fica aqui uma curiosidade: o plutônio 239, que é usado também para se fazer energia nuclear, ele leva 24 mil anos para reduzir a sua radioatividade da metade, e 50 mil anos para ele poder se extinguir. Ou seja, você tem que esperar 50 mil anos para poder sumir um plutônio da face da Terra. Então, quer dizer, é muito tempo. Realmente é muito complicado, é muito tempo. Então é isso, professor. Eu pude comentar brevemente aí sobre a teoria da relatividade. Falei um pouquinho sobre a física quântica. E agora finalizei com energia nuclear. Eu queria agradecer a oportunidade de ter feito parte da turma especial de Física 2. Agradecer essa oportunidade desse trabalho super didático que nos incentiva, faz querer fazer pesquisas e cada vez mais expandir, crescer, tanto profissional como pessoal. Então eu queria agradecer essa oportunidade e agradecer ao senhor também, o ótimo professor que o senhor foi esse ano todo pra gente, e desejar um feliz ano novo e um bom fim de ano pro senhor, feliz Natal para toda a sua família também, professor. Obrigadão aí, fique com Deus. Valeu.